Olá, galera! Hoje começamos o nosso módulo de genética, módulo bastante importante aí pra gente no Enem. Nós teremos 3 semanas só para tratar desse assunto, é assunto certo de cair lá na sua prova. Tranquilo, mas, claro, as questões de genética, elas não são difíceis, uma ou outra só apresenta maior complexidade. Nós vamos resolver questões aqui e vamos ver como que essa informação, esse conteúdo, ele é abordado aí na prova. Não é abordado de uma forma decorativa, decoreba, aquela coisa que você precisa ficar gravando tudo. Não, é mais interpretativa. Então vamos entender todos os conceitos para a gente chegar lá na nossa prova e mandar muito bem. Vamos lá então, começando a falar sobre o material genético. E aí a gente sabe que o material genético, ele é classificado como DNA ou como RNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. E aí, galera, quando a gente fala em genética, nós precisamos saber daquele dogma central da biologia que eu digo, que é exatamente isso aqui. O DNA, ele se replica e ele é capaz de ser transcrito em moléculas de RNA, que são então traduzidas em proteínas. Vamos ver cada processo desse hoje. Vamos ver também que nesse caso aqui só funciona quando temos um RNA mensageiro. Na transcrição, eu tenho a formação de vários RNAs, mas somente o RNA mensageiro tem a mensagem para codificação ali das proteínas. Tranquilo? Vamos ver passo a passo aí esses processos todos. Quais seriam então, pessoal, as diferenças básicas entre DNA e RNA? Os dois, como eu falei, são ácidos nucleicos e tem essa fórmula básica aqui. É um açúcar ligado a um fosfato e a uma base nitrogenada. Então, o que vai mudar, tanto no DNA e RNA, estruturalmente falando, o açúcar, vão ser diferentes para cada um deles, e a base nitrogenada também. Vamos ver então essas diferenças principais. Então, no DNA, nós temos o açúcar desoxirribose e o RNA ribose. A única diferença é que tem uma hidroxila a menos aqui, por isso é desoxirribose. E aí, bases nitrogenadas, aí já entra uma diferença maior. Eu tenho adenina, guanina, citosina e timina no meu DNA, mas no meu RNA eu tenho adenina, guanina, citosina e uracila, ou seja, a timina está presente apenas no DNA e a uracila está presente apenas no RNA. Então, se vocês virem aí uma cadeia que tenha um Uzinho lá, já sabe que aquilo ali se trata de RNA. Tranquilo, galera? E aí, uma coisa importante a gente saber com relação ao DNA é o seguinte. Eu tenho aqui a adenina, ela vai se ligar à timina, exatamente. E aí, essa interação ocorre por meio de ligações de hidrogênio. E elas fazem 2 ligações de hidrogênio. Agora, a citosina, que se liga com a guanina, elas fazem 3 ligações de hidrogênio quando se ligam lá na molécula de DNA. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma cadeia que tem mais citosina e guanina do que adenina e timina, eu tenho uma cadeia mais difícil de ser quebrada. Afinal, eu tenho 3 ligações de hidrogênio contra 2 ligações. Então, isso aí vai uma dica. De repente, o Enem pode cobrar alguma interpretação nesse sentido. Vamos lá. Com relação à origem, o DNA, ele é originado no processo de replicação e o RNA no processo de transcrição. A estrutura básica, DNA é uma dupla hélice, o RNA não, ele é uma cadeia simples, uma cadeia única, beleza? E qual a função principal desses dois? DNA, ele guarda informação genética e o RNA é responsável pela síntese de proteínas. Bem bacana, né? Essa parte é muito linda. Vamos lá então diferenciar, galera, DNA, cromossomo e gene. Isso aí o pessoal faz muita confusão, mas é preciso a gente diferenciar, porque são de fato coisas totalmente diferentes, ok? Claro, um faz parte do outro, a gente vai ver, mas DNA é uma coisa, cromossomo outra e gene é outra. Como assim? Vamos lá.
Vocês já devem ter ouvido falar, pessoal, que o DNA, se a gente conseguisse esticar o DNA que a gente tem dentro do núcleo das nossas células, ele chegaria aí a alguns metros. Então, como que ele consegue caber dentro de uma célula se a gente não consegue sequer enxergar a célula? Porque ele fica completamente condensado na nossa célula. Exato. Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA, até mostrando aqui, ó, a adenina se ligando com a timina, 2 ligações de hidrogênio, e a citosina se ligando com a guanina, 3 ligações de hidrogênio. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu tô começando a condensar essa molécula. Isso aí tem proteínas histonas envolvidas, enfim, eu vou condensando, 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 até chegar na condensação máxima, que é o cromossomo. Então, cromossomo nada mais, nada menos é que o DNA condensado, exatamente, porque o DNA ele não vai ficar soltinho lá dentro do nosso núcleo, não pode. Ele vai ficar ali condensado, especialmente em algumas fases aí da divisão celular. E aí, pessoal, outra coisa importante a gente saber, que na verdade não é o DNA inteiro que tem informação genética, mas pedacinhos dele, trechos dele, tem a informação que vai ser codificada. E esses trechos nós chamamos de genes. Então, quando a gente fizer a transcrição, todo esse cara aqui vai ser transcrito? Não. Somente uma parte, uns trechos específicos, os genes. Então, quando eu tenho esse DNA totalmente condensado na minha forma de cromossomo aqui, eu vou ter também aqui o meu genzinho localizado em determinado lugar lá. Tranquilo? Outra coisa importante a gente saber, só a título de nome aí, de conceitos, é que esse cromossomo ele é então formado por 2 cromátides irmãs e aqui no meio eu tenho o meu centrômero. Então, o número de centrômeros vai dizer quantos cromossomos eu tenho. Então, essas são as diferenças principais entre DNA, cromossomo e gene. Gene é um trecho de DNA que vai realmente conter aquela informação ali que vai ser codificada. Então, o restante a gente chama de DNA não codificante, era chamado de DNA lixo, é aquele que não serve, digamos assim, mas hoje os cientistas estão vendo a importância dessa parte que também não é codificada, mas isso não vem ao caso aí pra gente no vestibular. Cromossomo, então, é um estágio de condensação máxima aí do meu DNA. Tranquilo, galera? Bom, vamos continuar então, agora falar sobre o processo de replicação no DNA. A gente precisa saber todos os pedaços, passo a passo? Não, o Enem não cobra isso. Eu vou falar exatamente o que você precisa saber aí que cai no Enem. Então, galera, o que significa replicação no DNA? Justamente o DNA ser replicado, eu preciso ali gerar moléculas filhas. Tudo isso é necessário quando eu estou no processo de divisão celular. Afinal, se eu tenho uma célula e eu quero formar 2 células dela, eu preciso então ter DNA que caiba nela e DNA para esse cara aqui. Para isso eu preciso o quê? Replicar esse DNA aqui para eu ter DNA para as minhas moléculas filhas. Então essa é a função aí da minha replicação. Beleza? É necessário antes da célula se dividir. E quem está envolvido? Como que acontece esse processo especialmente? A parte aí do DNA vai ser aberta por uma enzima chamada helicase. Então eu vou ter aí uma partezinha aberta, então o meu DNA vai começar a ser replicado por outra enzima chamada DNA polimerase. Então eu tenho aí a DNA polimerase, que vai então gerar aí as fitinhas complementares. E aí o que a gente precisa saber? A replicação é um processo semiconservativo. O que significa isso? Significa que as minhas moléculas filhas vão ser essas 2 aqui, ok? Eu vou ter depois essas 2 moléculas filhas aqui. Elas são parte formada pela molécula original, essa partezinha em laranja, e a partezinha azul é a parte nova. Elas são idênticas, são complementares e semiconservativo, por quê? Porque ela mantém ainda uma das fitas igual à fita que lhe deu origem. Tranquilo? É isso que a gente precisa saber sobre o processo de replicação. Então fiquem ligados, a próxima aula vamos falar sobre os demais processos. Até lá!